Bora lá, nação, para mais um vídeo no nosso canal, analisando nesse momento a imprensa esportiva do programa Jogo Aberto, falando sobre a escalação do Flamengo para a partida contra o Vasco no Maracanã hoje e também sobre as mudanças que o técnico Jorge Sampaoli vai fazer no Mengão. Nós vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal ESPN. O ideal vai estar em campo para o clássico contra o Vasco ou existem dúvidas, hein, Cícero? Olha, Bruno, nós estamos aqui, faltando menos de 8 horas para a bola rolar, já no local do jogo, palco desse Flamengo, desse Vasco. Flamengo, mando de campo é do Vasco, né? Bilheteria 2 ao fundo, você vê os torcedores trocando seus ingressos. Recebi a informação que 43 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Acho que vamos ter aí cerca de 50 mil torcedores. Já eu vou falar dos times aí, responder sua pergunta. Deixa eu só te falar que o duelo é o duelo do Vasco, que está no Z4, na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos ganhos, não vence há 7 jogos e vem de 3 derrotas consecutivas contra o Santos em casa e fora de casa contra o São Paulo e contra o Fortaleza. A única vitória no Campeonato Brasileiro e a última vitória foi na estreia, lá no Mineirão, 2-1 contra o Atlético Mineiro. Já o Flamengo, ao contrário, está invicto há 7 jogos, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, ocupa nesse momento a 9ª colocação com 13 pontos, mas se vencer, ultrapassa o Fluminense e cai e assume o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Será o 4º confronto este ano entre os dois times. No Campeonato Carioca foram 3 confrontos. O Flamengo venceu os dois jogos na semifinal, 3-2 e 3-1, e o Vasco venceu um na Taça Guanabara, 1-0, aquele gol do Pumita Rodrigues. E o Pumita Rodrigues deve ser uma das novidades, voltando a ser titular no time do Maurício Barbieri, no lugar do Paulo Henrique. E a novidade será a volta do Pedro Raul de suspensão. Ele não jogou o atacante contra o Fortaleza. Você perguntou aí se pode jogar o trio, eu acho difícil. Eu acho que ou joga o Gabigol, mas que ele está com o incômodo na coxa esquerda, não tem presença confirmada, ou joga o Pedro. Acho difícil jogar os dois juntos hoje, né? O Léo Pereira é o desfalque, com dores na coxa esquerda. Vou até, para terminar aqui, colocar os dois times prováveis para vocês poderem analisar aí. Olha, o Flamengo deve ter Matheus Cunha, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Meio de campo, uma dúvida aí. Tem o Eric Pulgar, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta. E na frente, Everton, Cebolinha e o Pedro. E o time provável do Vasco, Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, 3 zagueiros, Robson, Bambu, Capasso e Léo, mudando o esquema tático para um 3-5-2, provavelmente. Lucas Piton na ala esquerda, o Pumita Rodrigues na ala direita. Os 2 volantes, Jair e Galarza. E no ataque, o Aureliano deve ganhar pela primeira vez aí uma chance de ser titular com o Alex Teixeira e o Pedro Raul no comando de ataque. Valeu, Cícero. Fica com a gente, tá? Pra gente conversando, enquanto a gente vai vendo aí os números, então, do Léo Pereira, se ele vai fazer falta, tá? Então, com e sem o Léo Pereira. Com o Léo Pereira, o aproveitamento de 55%. 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Sem o Léo Pereira, o aproveitamento é melhor, 64%, mas sofre mais gols, né? Com ele é verdade também, maior número de jogos. O zagueiro que mais acho que a gente falou no último jogo foi o Fabrício Bruno. Sim. Né? Assim, hoje o Fabrício Bruno é o zagueiro mais confiável do Flamengo. O Léo Pereira faz uma boa composição pelo lado esquerdo, mas se tivesse de estabelecer uma hierarquia, hoje o Fabrício Bruno, até pela postura, o comportamento que tem, de nunca desistir, a intensidade, é o principal zagueiro do Flamengo, a principal opção. E no desenho que o Cícero passou pra gente, aí seriam 2 zagueiros, né? Porque o Fabrício jogaria ao lado do Davi. Marra? Mas eu acho que faz falta, tá? Faz? Léo Pereira. Porque muitas vezes, inclusive, ele estava sendo utilizado como um jogador até um pouco mais avançado pelo lado esquerdo, né? E com isso ele abre a possibilidade do Ayrton Lucas ser mais influente ainda no campo de ataque. E é onde o Ayrton Lucas tem ido muito bem, né? Fazendo gols importantes e até consegue vaga na seleção brasileira. Acho que sim, acho que na falta do Léo vai jogar com 2, com o Pulgar, que é um cara que baixa bem, e hoje é titular absoluto do time, né? É um jogador muito importante do time do Flamengo. Mas ele baixa o suficiente para fazer assim, o Ayrton colar no Cebolinha? Assim, ou o Cebolinha centralizar e o Ayrton até ser mais agudo? Eu acho que um pouco menos por causa do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz não é um jogador de velocidade para recuperação, para... Assim, entenda um dia de treinamento. Um Cebolinha correndo para cima do Fabrício Bruno. Para cima do Léo Pereira.
um Cebolinha correndo para cima do Davi Luiz. É uma situação mais preocupante. Então eu acho que não baixa a ponto do Davi Luiz virar um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ofensivo. Talvez até ele venha por dentro. E a ideia do Vasco, do Barbieri, é ter um jogador sempre muito rápido por ali, porque o Orelhano se questiona o aspecto físico, a dificuldade dele de conseguir ser confiável para 90 minutos. Mas aí ele segura o PEC, até para uma ideia de segundo tempo, mas para manter uma alta intensidade. É difícil falar em obrigação no futebol, mas hoje eu vejo que o Vasco tem a obrigação de ser mais intenso que o Flamengo. É difícil, sim, mas o Vasco teve uma semana para se preparar, enquanto o Flamengo não só teve a pedreira contra o Fluminense na classificação, mas tem o Racing pela Libertadores. Então, na cabeça do Sampaoli, ele sabe que precisa dosar para quinta. Então, é um jogo em que o Vasco tem de encarar nessa base. Se o resultado vai acontecer, depende muito do andar da partida. Mas o Vasco, de cara, precisa retomar aquela intensidade que teve lá no começo do campeonato. Não, mas ele tinha intensidade ou ele sabia se segurar? Porque essas partidas contra o Fluminense, contra o Palmeiras, contra o Atlético, elas tiveram mais ou menos esse enredo de um gol no começo e depois se segura. Mas começava com uma rotação muito alta, Bruno. O Vasco ditando esse ritmo no começo. E precisa retomar essa postura hoje para se aproveitar de um Flamengo dividido. E por mais que do outro lado exista mais qualidade, sejam opostos, um com 7 jogos sem vencer, o outro com 7 jogos de invencibilidade, o Vasco tem de se apegar a isso, ao aspecto físico e ao aspecto de entrega ao jogo. Não só no âmbito técnico, mas também nesse âmbito anímico de ser mais intenso que o rival, que precisa se dividir entre outras competições. Quem pode aparecer pelo lado esquerdo pode ser o Felipe Luiz, né? O Felipe, tá. Aí ele fica um outro zagueiro pelo lado, dando mais liberdade para o Ayrton Lucas. A gente segue, não é, Cícero, discutindo essa questão, então, física do Flamengo, né? Agora os personagens Léo Pereira e também o Gabigol. E com essa sequência de jogos onde o Sampaoli cobra tanto lá em intensidade, não é, Breiler? A gente vai, acho que, continuar discutindo isso por algum tempo. É verdade, Bruno. Eu acho que, como nossos comentaristas falaram aí, vai ser um jogo de muita intensidade, sendo que o Vasco está mais descansado. E o Vasco tem a necessidade premente de ganhar esse jogo, porque o Vasco está na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco perde esse jogo, dependendo aí das próximas rodadas aí, ele pode acabar até na lanterna do Campeonato Brasileiro. Para esse momento do Vasco seria terrível, né? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Escreve nos comentários o seu palpite. Vamos ver o que vai acontecer hoje às 8 horas da noite. O Mengão vai entrar em campo pela partida pelo Campeonato Brasileiro. Pode afundar ainda mais o Vasco. E o Flamengo, ganhando, pode subir um pouco mais aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Então é isso daí, nação. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.